pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E aproveito para apresentar a nossa convidada especial de hoje, que é a participante de nossas lives ao vivo. Ela é conhecida como a rainha do magnetismo e a criadora do método Phenomenon. Estou falando da terapeuta Cris Guima, na qual vai nos presentear falando um pouco de sua experiência e nos explicar também um pouco mais sobre o seu método. Gostou? Então fique aqui conosco que já já você vai descobrir um pouco mais sobre esse tema, magnetismo. Aliás, mesmerismo. Mas antes de começar, gostaria de convidar a todos vocês para seguirem nossas mídias como Instagram, Spotify, YouTube e o Facebook. Sigam praticadamente e compartilhem. E não esqueçam de dar o seu like e de se inscrever no canal. E agora eu quero passar a palavra para a Cris Guimarães. Boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? Eu gosto de falar meus cristais de luz, porque nós somos energia e eu quero que vocês todos estejam magnetizados e cheios de energia. Gratidão pelo convite, por estar aqui, né? Eu já venho trabalhando com vocês, olhando, aprendendo com vocês nessas aulas que eu acho incrível, trazendo todo tipo de conteúdo, né? E agora eu estou aqui para falar do magnetismo animal, né? Por que é esse nome que as pessoas não entendem muito, e também falar que o magnetismo e o mesmerismo é a mesma coisa, porque o mesmerismo é um nome dado também para o magnetismo. E quero mostrar também as diferenças desse mundo energético, onde a gente consegue ativar a energia e a pessoa tem espasmos, cartazes. Está aqui, né? O nosso Ilmo também, ele é especialista nisso, né? Em falar desses fenômenos que as pessoas não entendem muito. Por que que os corpos mexem? Gratidão, gratidão, gratidão mesmo. E bora lá, né? Entender um pouco, porque, na verdade, eu vou falar do meu método, né? O que é que eu trago de diferença, mas a base em si é o mesmerismo, né? Que é esse poder de ativar, de trabalhar a energia do outro, trabalhar o campo magnético, por isso que se chama magnetismo das pessoas, para elevar essa energia, tá? E também tem muita. Por que esse nome, né? Magnetismo animal? Tem pessoas que falam que na época a gente era dois tipos de seres, animal né? E não é. Na verdade, o magnetismo animal ele vem da palavra ânima, de ânimo, né? Que o que a gente faz é trazer energia para o corpo vital. Todos nós temos energia vital. Só que com o acúmulo de algumas dores, traumas, questões, crenças limitantes e até mesmo o dia a dia, né? A gente vai perdendo essa energia, porque ela precisa circular. E quando não tem essa circulação, né, porque tem algum bloqueio, a gente vai perdendo força, né? E cada ponto do nosso corpo, nós temos os sete principais pontos energéticos, que são um vórtex, né? É como se fosse um disco que fica girando energia ali, tá? Todos nós somos energia, isso daí já é comprovado. Só que quando perceberam quando Franz Anton Mesmer ele descobriu isso, ele não tinha como provar como hoje a gente tem esse conhecimento dos chakras, né? Esse ponto conhecido como chakra, e não tinha como ele comprovar que a gente é essa energia, porque foi em 1734 quando ele começou a fazer esses estudos e percebeu que era possível, sim, trabalhar a energia vital elevando essa energia, tá? Então, o mesmerismo, na verdade, o magnetismo animal é a imposição de mãos para a elevação da energia vital, onde você trabalha a própria energia. Só que nesse processo de elevar a energia, o corpo traz alguns traumas que está ali, às vezes, no inconsciente, e para isso, a gente também pode usar a hipnose não verbal, para começar esse processo, para deixar mais potente esse atendimento. E tem muitas pessoas que confundem, né, a hipnose não verbal com mesmerismo, aí cada um segue uma bandeira e coloca aquilo, né, como, sabe aquelas brigas? E, na verdade, eu acredito que é resultado do outro, tá? Então, como que acontece isso? Quando você eleva a energia da pessoa, quando você ativa a energia da pessoa, ela pode entrar num transe. Isso não quer dizer que a pessoa vai perder a consciência total, que vai para outro espaço, que eu vou conseguir fazer com ela o que eu quiser. Não, tá? Ela simplesmente ela vai sair da mente lógica, tá? E vai acessar outro lugar. Com essa conexão energética, eu percebo algumas coisas. Cada um percebe de um jeito.
Então, às vezes, a minha mão ali, quando eu estou ali trabalhando, fazendo o scan, que é a verificação de cada chakra, pode me trazer sinais. Quente, frio, raiozinhos de energia. E essa é a hora que eu percebo que o que eu tenho que fazer ali, né? E também o corpo em si traz alguns movimentos, não é todo mundo que sente igual, tá? Mas a maioria das pessoas sente algumas cartástase, que eu sempre erro, né, Nirma? Traz também algum corpo mexe, a pessoa sente, as mãos levantam, as mãos descem, cada um tem uma forma, né, de perceber, e são movimentos involuntários, né? E eu aprendi com o Ivo que todos os momentos involuntários são cartástases. Acertei! Eu acho que é isso, né? Gente, tem TDAH, já vou avisar, então tem coisa aqui. Mas na hora de botar a energia, botar as pessoas em transe, aqui coloca que a gente sente que eu estou no perceber da energia, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui presentes com a gente. Boa noite àqueles que vão. Boa noite, bom dia, boa tarde àqueles que vão assistir depois. A Cris falou uma coisa muito legal de Mesmer, né? Mesmer, ele foi o primeiro a criar o SUS no mundo. Mesmer, ele magnetizava as pessoas na sala principal. As pessoas que não... ele criou uma tina onde ele punha água, sal, e a pessoa tocava uma vareta de cobre e entrava em processo cartático, né? A pessoa que não tinha dinheiro para estar lá com ele dentro dessa sala tinha umas fitinhas que saíam em uma sala à parte, né? Que era uma assim, as pessoas pagavam menos, então ele atendia um grande número de pessoas numa mesma sessão. E aquela que não podia pagar nada, ele magnetizava uma árvore e a pessoa se tocava na árvore lá fora, durante os processos estavam dentro da casa, e elas também entravam em processos cartáticos, né? Então, o Mesmer foi o primeiro a criar o SUS, porque quem não tinha dinheiro para pagar com ele lá o tratamento, podia fazer lá fora de graça, né? E pouca gente conhece Mesmer. Mesmer, ele traz essa questão do magnetismo animal, né? E de Mesmer, você sabe, assim, você tem o início da hipnose, né? Desses processos que depois culmina na hipnose. Então, assim, estudar Mesmer, o que a Cris está falando para vocês, gente, é de suma importância. Suma importância. E o que ela falou também, gente, que eu vou aproveitar, depois eu deixo ela falar. Cris, eu adorei essa parte que você falou da mão. A gente chama de mão terapêutica, né? Quando você, assim, é o treino, gente. É você pegar a técnica e colocá-la em prática. Você vai adquirindo essa sensibilidade. É um tato que você tem à distância. É o tato magnético. Chama tato magnético, né? Ou mão de terapeuta. É muito legal. Pois é, e o Mesmer, ele na verdade ele era um médico, né, que viveu, né, nesse experimento, nesse descobrir dele, foi em 1734, e nesse tempo ele tentou trazer isso para a medicina, porque ele era médico, então ele estava tentando colocar aquilo na medicina como se aquilo fosse um modo de curar, e é um modo de transformar, porque ele está curando o campo, a gente trabalha energia, transformando, curando, o campo energético, e poucas terapias trabalham o campo energético. Né? A gente fala muito da psique, fala muito do corpo físico, né? De em terapias, mas a gente tem esse campo energético que fica muitas memórias registradas. E na hora que você faz ativação energética, né? Esse boom energético, ele faz você ter esses espasmos, esses movimentos involuntários, para você, às vezes, vir uma lembrança, uma memória, e aquilo tem uma explosão energética, né? E você se liberta daquilo que está no seu campo energético. Então, tem coisa que não adianta falar com o psicólogo. Então, eu percebo muitos atendimentos que falam, nossa, me veio uma memória assim, 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 me veio um choro, eu lembrei daquilo, eu me senti mais leve, mas eu já tinha tratado aquilo, né? Eu já tinha visto isso, já tinha falado em constelação familiar, já apareceu, já tinha falado no psicólogo, mas está registrado no campo. A gente registra muitas dores, muitos traumas no nosso campo energético. Então, a gente precisa olhar também para esse campo, que a gente é energia. Esse corpo físico, ele tem prazo de validade. Uma hora, a gente não vai mais estar. Só que a gente tem esse campo energético, a gente tem a nossa alma, a nossa áurea, e tudo isso tem memórias. E, às vezes, é voo mais profundo. Tem memórias ancestrais, que está ali registrado, às vezes, dores, por isso existem várias repetições de doença. É claro que a gente não pode fugir do físico, né? Então, tem doenças que são geneticamente por conta da forma que é o seu corpo, e aquilo vai se repetir. Só que tem muitas dores que estão dentro da sua ancestralidade mesmo, da sua energia, que você traz aquelas memórias ali dentro do seu campo, e você precisa trabalhar esse campo para você ter uma alegria de vida. E assim, toda vez que eu tenho, que eu aplico, né, que eu dou o meu método, sempre tem muito relatos das pessoas que falam, nossa, foi assim uma mudança, um monte de coisa aconteceu, porque a gente vai trabalhando, organizando
E por que que esses campos energéticos são tão importantes? Porque cada ponto, também chamado por chakra, tá? Ele representa uma área da nossa vida. Então, a gente tem que olhar essas áreas. E quando eu percebo com a mão, né, contato magnético ali, aquele chakra tal, ou quando eu trabalho, dali já vem a catástase ou os espasmos, eu já percebo que ali tem algo para ser trabalhado. E quando eu trago aquilo, né, mostrando, por exemplo, o plexo solar, é o primeiro ponto a ser criado, né? Então, assim, está sendo ali junto com a formação do feto. Quando você percebe, aquilo é sobre como a pessoa se vê, sobre o ego, sobre o ela mesmo. Então, as inseguranças estão ali, todas aquelas memórias, às vezes, do feto, né? Que a gente nem tem como acessar, porque, às vezes, a mãe, não é que a mãe rejeitou a criança, mas, de repente, ela passou por momentos difíceis, de insegurança, de medo, e aquilo tudo ficou registrado no campo da pessoa. Mesmo sendo um bebezinho, estando dentro de um outro campo que é a mãe, aquilo tem um registro. E a gente vai ter que cuidar, olhar isso. E aí as pessoas falam, mas Cris, como é que é? Então eu quero acessar o meu campo para ver se eu tenho algum trauma. Não é assim. É uma caixinha de Pandora, né? Toda vez que eu acesso, pode ser várias coisas vir. Muitas coisas, assim, uma coisa bem profunda. Tem muitas pessoas que ficam falando do mesmerismo, magnetismo, como se fosse só uma ativação energética, que eu vou elevar a sua energia, vou trazer vitalidade e você vai ser feliz para sempre. Só que existe, na verdade, camadas, vamos dizer assim, como cebola, e tem pessoas que vão mais profundamente nas camadas de cebola. Então, tem pessoas que acessam profundo. Talvez ali um obsessor, tá? Para quem não sabe, obsessor é uma energia externa que acessa o campo da pessoa. E isso pode ser até mesmo criado por nós mesmos. A gente começa a alimentar, por exemplo, o medo. Eu tenho medo disso, a gente vai começando a criar aquela energia ali do medo, começa a ter, né, várias inseguranças. E se você ficar alimentando isso, isso pode virar uma energia que consome a sua energia, porque vira como se fosse um fractal ali e começa a puxar a sua energia, porque o medo ele tem uma baixa frequência. Então, você, sempre que está no medo, a sua frequência baixa, você perde energia. Então, a gente tem que ter cuidado com os medos, que a maioria dos nossos medos são criados pela nossa mente, coisas que a gente nunca vai vivenciar. Então, a gente tem que perceber que se esse medo tem lógica, se tem um fundamento, se é algo só criado pela sua mente para te confundir. Eu gosto de falar, né? Aqui, praticamente, né? Eu gosto de falar uma coisa, a mente mente. Então, a gente tem que ter cuidado com o que vem, porque não é porque veio as coisas na nossa cabeça que tudo é verdade. Pode ser muita coisa ali que a nossa imaginação está vendo, a nossa ambiência. Por exemplo, vem aquela tiazinha que fala, nossa, mas você viu? Aconteceu com a vizinha estava lá sozinha na casa dela e ela foi, né, assediada, e aí você fica com aquele medo ali, criando naquela memória, então nem tudo é nosso. E a gente tem que perceber. Eu acho que assim, o grande feeling, né? O grande poder que o ser humano tem é exatamente perceber o que a mente está trazendo e reconfigurar algumas questões. Perceber quando vem um pensamento negativo, né? E muitas pessoas falam, Cris, mas como eu faço isso? Por exemplo, vamos dizer assim, a minha mãe, ela tem medo de tudo. Então, cuidado, vai sair na rua, meu Deus, não sei o quê, não sei o quê. Só que antes eu ficava, né? E aí, hoje eu não me alinho mais àquilo. Eu recebo, eu percebo que é uma preocupação, mas eu não vou colocar aquilo no meu campo. Então, eu sou neutra sobre isso. Só que se eu pego aquilo, pode ser que eu me alinhe aquilo acontecer. Então, o que eu faço? Se por acaso, aí olha só como que é a ambiência. Tô lá outro dia, do nada, vou entrar no meu carro, abrir minha garagem, já vem aquele mesmo pensamento que foi projetado para mim. E aí eu faço a troca. Eu penso da mesma coisa de forma diferente. Por exemplo, vem o medo da nossa, posso ser assaltada. Não, eu venho aqui, não, eu estou em segurança. Então, você anula automaticamente e você potencializa o positivo. Então, de vez em pensar uma vez só como veio um pensamento do nada, você potencializa, não, tá tudo bem, eu tô aqui tranquila, tô aqui dentro do meu carro, tá tudo ótimo, e você vai começar a exercer a sua mente, tá? Como se fosse na academia, que você vai lá e cresce o músculo. Todo dia você vai lá um pouquinho, e esses exercícios de pegar esses pensamentos que pode estar vindo na sua mente, negativo, e positivar ele, trazer ele de outra forma, pode ser um exercício que você precisa fazer diariamente, mas isso vai te trazer muito resultado. Então, o Mesmer, ele mostrou isso, né? Que tinha essa capacidade, só que na época, por não conseguir provar que nós éramos energia, que a gente tinha esses pontos energéticos, então ele foi até mesmo caçado o direito de ser médico. Porque, na verdade, o que ele queria era colocar dentro dos hospitais esse método. Só que não foi aceito. Talvez hoje, né, seria diferente. Só que quando ele não foi aceito, ele foi cancelado, vamos dizer assim, até mesmo na medicina, porque ele não conseguia comprovar, teve outras pessoas que pegou aquilo e trouxe de outra forma, que eu vejo muitas pessoas trazendo, que é a hipnose.
né? A hipnose não verbal, a base é o mesmerismo, tá? A partir do momento que você põe a pessoa em transe, e algumas pessoas só põem a pessoa em transe e faz uma outra prática, mas quando a pessoa coloca a pessoa em transe e começa a trabalhar a energia da pessoa, aquilo é mesmerismo. Aquilo é ativação de energia. Ativou a energia, então você vai perceber que ele foi o grande pai de muitas técnicas que existem hoje. Reiki, que é o quê? Emanar energia. Então, muitas coisas. Só que aí a gente saiu, né? Porque hoje a gente entende, né, que não tem tempo e espaço quando a gente trabalha com energia, então a gente consegue fazer a distância. As pessoas falam, mas como assim a pessoa não está ali? Eu consigo emanar, porque nós não temos, é energia. A pessoa nos deu a liberdade de entrar no campo dela, energeticamente. Eu já emano energia ali. E tem pessoas que trazem relatos maravilhosos. Eu já tive relato assim da pessoa ir assim, coisa de 5 minutos, a pessoa ir pro feto mesmo, posição fetal, e ali para uma dor, começar a chorar, sentir dores, e daqui a pouco a pessoa, sabe, ela renasce. E quando você faz o acolhimento certo, quando você traz aquela energia, e como eu estou emanando energia, com a hipnose não verbal, o que que eu faço? Eu intenciono o que eu quero. Então, quando eu vejo que a pessoa está ali na dor, no sofrimento, eu pego, né, e intenciono para o quê? O amor incondicional, o acolhimento. E aí isso a pessoa vai transformando energeticamente, tudo energeticamente. Parece uma coisa assim louca, né? Mas a gente trabalha muito com o sobrenatural. Quando a gente fala de energia, não é algo que a gente está vendo, mas é algo sobrenatural, que a gente consegue acessar. E como eu sei que eu consigo acessar? Primeiro, porque eu sinto tudo isso dentro de mim. Segundo, porque as pessoas me trazem os feedbacks, assim, de transformação que é maravilhoso. Então, não tem como, né? É muito transformador, porque é um campo que poucas pessoas trabalham. Eu mesmo tenho pouco tempo que eu acessei isso. Já sabia que existe energia, que a gente trabalha à distância, né? Eu mesmo, dentro do meu método, eu trouxe a mesa, eu trouxe essa trabalhar à distância que poucas pessoas ensinavam a trabalhar à distância, fazer essa ativação, dependendo de onde você estiver, né? Assim a gente consegue acessar pessoas que estão em outros países que não têm essa facilidade, né? Porque o Brasil, ele é um país hoje muito aberto, existe uma mistura de muita coisa aqui dentro. Então, a gente tem esse como acessar, e tem lugares que não pode. Tem lugares que você, se você fizer algum encontro energético, você é banido, porque eles ainda não têm esse conhecimento. Gente, vocês têm alguma pergunta em si? Eu tenho uma pergunta, Cris. Me diz uma coisa. Você sente muita diferença quando você faz essa técnica presencial para online? Assim, tanto na prática, você fazer, seria duas situações, quanto a resolução, né? A pessoa vai, quer um objetivo. Você acredita ou você percebe que, por exemplo, não, presencial eu preciso fazer 2 vezes, online eu preciso fazer 3? Um exemplo, ou não? Na verdade, o que acontece? Quando a pessoa está presente, ela está mais entregue. É claro que tem pessoas que estão à distância e elas vão se entregar ao mesmo tempo, mas não tem condição de estar na minha presença, né? Só que, assim, é muito do entregar, muito vamos dizer, da fé da pessoa em receber aquilo. Estar aberta, a fé não é nem acreditar em alguma coisa, é estar aberta para o que tiver que vir. Entende? Então, a pessoa quando está presencialmente, talvez está ali vendo, está ali na minha presença, na minha energia, e a pessoa se abre mais, né? Mas, no fim, a outra pessoa que estiver à distância, se ela estiver aberta da mesma forma, ela vai receber mais. Como aquela pessoa que chegar presencial e não estiver tão aberta, ela vai receber menos, porque ela está ali ainda, tem travas. O que é não estar aberto? São crenças limitantes, que é exatamente o que a gente trabalha, quebrando essas crenças limitantes, entende? Então, quanto mais a pessoa estiver aberta, quanto mais a pessoa tiver conhecimento de outras técnicas e não ter um medo, né, que a baixa frequência, muito mais fácil o acesso em si. Mas o resultado, na verdade, é de pessoa para pessoa, porque tudo depende da entrega também. Mas, normalmente, acontece coisas sobrenaturais que a pessoa nem está esperando. Fala, nossa, eu vi lá, mas eu nunca imaginei que eu ia sentir tudo isso. Porque, às vezes, as pessoas nem têm, porque não é uma obrigação sentir no corpo os movimentos. Mas, às vezes, ela acaba um atendimento, a pessoa não sente, está ali parada. E ela traz um relato muito mais bonito do que as pessoas que teve ali, os movimentos, todo esse mover, o choro, o riso. E assim, eu mesmo já, quando eu fui começar a trabalhar, como eu já trabalhava com mesas à distância, e eu comecei a trabalhar, né? Então, eu fui uma das pioneiras de trabalhar e ensinar à distância, dessa forma, assim, vem cá, vou te ajudar, tem uma mesa que eu canalizei própria para trabalhar, com cristais. Então, esse é o meu método, por isso que eu coloquei um método, porque, na verdade, eu já saí só do emanar energia, e estou trazendo outras formas de pessoas. E a mesa em si é para trazer segurança também, porque a pessoa fica ali, meu Deus, como assim? Então, a mente, para você ver mais uma vez,
precisa de algo físico, para que ela perceba aquilo com mais facilidade, até ela ter essa segurança, até ela entender ali, sem você entender, fazer ela entender que aquilo é possível. Porque a mente tenta sabotar a gente. Entende? Então, Você falou uma coisa interessante, que realmente, até mesmo quando nós fazemos o trabalho com hipnose, sim, dependendo do trabalho que se faça, a pessoa ela sente uma mudança grande, muitas vezes ela não acredita. E essa situação que a pessoa se coloca faz, às vezes, com que ela demore mais assim, a se acomodar, né? Isso que você falou, ela não acredita, ela não se entrega, e de repente isso acaba atrasando, acaba não tendo o resultado desejado, né? exatamente. E é um processo, eu entendo, porque eu também levei um processo para entender e colocar tudo isso na minha cabeça. Então, assim, para a gente é mais fácil entender. Tem gente que vai demorar mais. E tá tudo bem, é processo. Então, assim, como a gente não fala de dimensões, para mim, eu coloco as dimensões como se eu tivesse uma consciência de já ter acessado a certas coisas e aquilo ser muito mais normal para mim, e aquela pessoa ainda não tem aquele conhecimento. Tá tudo bem também. Aí a gente trabalha, a gente sabe que ali a gente vai gastar mais tempo, mas uma das coisas que, assim, eu não faço é, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, não, quero ver se isso vai funcionar comigo mesmo. Eu não faço atendimento, eu falo para a pessoa, você não está pronto com o magnetismo, você não está pronto com o fenômeno. Porque, na verdade, eu não estou aqui para provar nada para você, eu estou aqui para tentar te ajudar quando você estiver aberto a receber. Porque é uma pessoa que já está bloqueada naturalmente, que ela, né, pode ser, já aconteceu também, de eu acabar o atendimento e falar, Cris, eu não acreditava de nada. Eu fui essa pessoa, tá, gente? Eu fui. Eu cheguei no curso, porque eu comprei o curso, porque o curso, assim, o bordão do curso era assim, se você fizer o curso completo e não sentir nada e não gostar do curso, eu devolvo o seu dinheiro integral. Falei, vou ver como é que é isso, porque não é possível que isso é assim. Então, assim, eu já fui essa pessoa, então eu entendo, eu acolho elas, né? É claro que eu não fui lá com soberba, não, vamos ver se você tem capacidade mesmo de mexer com a minha psique. Não, eu fui lá simplesmente como uma curiosa que queria entender se aquilo era possível, e foi uma grande transformação na minha vida. Porque eu também tinha essa energia parada no meu corpo, eu precisava elevar, eu precisava trabalhar questões, ainda preciso, porque isso não acaba nunca. Porque questões sempre vai ter. Porque, de repente, você tá ótima, ativou a energia, tá maravilhosa. E aí, de repente, uma pessoa fala uma coisa que aquilo entra dentro da sua alma. E aí ficou de novo o registro. Então, assim, por isso no curso eu ensino também autoaplicação. Eu fui lá, eu fui estudar, peraí, se eu consigo fazer distância, tenho que fazer autoaplicação, então vamos lá, vamos fazer, como é que é? Fui vendo que funciona. Então, assim, até mesmo as minhas alunas, elas começam, né, com a insegurança, porque eu comecei com a insegurança. Eu fiz 3 atendimentos online que foram maravilhosos. O quarto e o quinto, as pessoas não sentiram nada. Eu falei, isso não funciona nada. Quer dizer, eu esqueci, porque a mente é sabotadora. Eu esqueci dos 3 atendimentos do super relato, porque a minha mente trouxe de novo aquilo ali me sabotando. Entende? E aí eu fui lá, falei, não é sobre mim. Então, uma coisa que eu falo para todos os terapeutas, isso é para todos. Os processos é sobre quem a gente está atendendo, não é sobre a gente. Então, a gente não tem que se culpar. Eu percebo assim, né, quando eu dou aula, eu faço, né, o método fenômeno lá, e aí as pessoas estão ali começando, aí elas falam, Cris, eu fui lá, a pessoa foi lá, vou até sentir, mas ela não mexeu o corpo muito. Então eu vou falar para elas que eu vou dar outra sessão. Eu falo, não, você não vai dar outra sessão. Porque primeiro que eu tenho, assim, a gente tem que ter o valor da gente, porque isso... Imagina se eu tivesse ficado o tempo todo fazendo as coisas com caridade. Eu já tinha pegado uma energia no meu corpo, porque o que acontece? Existe uma lei universal, né? Que é a lei do equilíbrio. Então, a gente precisa equilibrar isso, dar e receber. Então, se eu tivesse ficado lá hoje, eu não teria condição de ter estudado tanto que eu estudei, de acessar tantas coisas. Então, além de ser um mérito que você precisa, que é o merecimento, que eu vejo muitos terapeutas presos no não merecimento, não entendem, ou eles estão presos no, meu Deus, não, mas isso é uma dádiva de Deus, eu preciso, uma caridade, né? E aí eu lembro daquelas tantas benzedeiras que faziam por caridade, e a maioria morreu com doenças, porque elas não sabiam, não tinha essa conexão de entendimento do dar e receber. Por mais que elas aceitavam doações, né? Então, assim, antigamente você percebe. E aí muitas pessoas não acessavam aquilo, porque, não, mas ela é pobre, ela vai ajudar eu como? Então, a gente precisa perceber, se colocar como terapeutas que precisam cobrar, ter seu preço, até mesmo porque a gente gera energia. Por exemplo, se eu coloco um preço que eu acho que é muito caro para mim, eu não vou gerar esse cliente. Eu falo, não, está muito caro. Então, eu mesmo já me bloqueio mentalmente sobre isso. E se eu coloco um valor muito baixo também, eu vou trabalhar com aquela energia baixa também, que eu falo, puxa, olha, eu trabalhando que eu vou ter aqui para ganhar R$60, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. Então, você também se limita. Então, quando você chega no seu merecimento, aumenta o seu merecimento,
né? Eu dou consultoria sobre isso. Quando você aumenta o seu merecimento, percebe que você está trazendo uma benfeitoria que não tem preço, né? Então, assim, tem valor. E você coloca o valor que você sente que tá bom para você, você começa a trazer aquelas pessoas para o seu campo. E eu falo muito, pessoas vêm para quem tem capacidade. Cris, eu acabei de fazer o curso, eu não estou pronta. Gente, eu saí do curso, no outro final de semana eu estava no retiro, acabou o retiro no domingo, era retiro do mestre meu, das Pleiades, que ele vem 2 vezes por ano no Brasil, e as meninas tinham visto alguns vídeos meus, né? Lá já todo mundo me conhece, porque como eu crio esses materiais, muitas tinha ali alunas, tinha clientes, e elas, não, o que é aquilo? Não. Aí eu falei, olha, vocês querem receber? Pensa, gente, eu saí do curso, tá? Eu fiz a primeira vez, eu estava doente, porque eu tinha tanto doença emocional, assim, meu emocional, por estar tudo no meu campo registrado, eu não tinha ideia. Eu tinha uma amidalite, pra você ter uma ideia, eu tomei 7 tipos de antibiótico, eu fiquei quase 5 dias internada tomando remédio na veia, e ela voltou. E quando eu cheguei no curso, que eu acho que assim, meu corpo já estava ali clamando, né? Porque era clamando mesmo. Eu fui pelo clamar, eu fui pela teimosia, quero ver mexer, achei que eu ia ver outra coisa, porque eu fui atrás do sentir, eu cheguei atrás, eu na verdade descobri a transformação. E aí, quando eu cheguei, eu percebi, eu falei, gente, peraí, eu trabalho com energia, eu trabalho ajudo tantas pessoas, falei, isso aqui não pode ser no meu campo, não é no meu campo físico, isso é emocional, porque o remédio não ajuda. Como você toma 7 antibióticos fortíssimo e volta? Aí eu fui no médico de novo, quando voltou, ele falou assim, não, então você se reinfectou. Eu falei, de tanto antibiótico que tem no meu corpo, é impossível. Não deu tempo. Em 2 semanas, para mim, tá de novo com isso. Tem alguma coisa. Eu falei, eu vou estudar isso. Fui, peguei os meus bonequinhos, né, da constelação, e fui constelar a minha amidalite, que era aquela dor, aquela frequência que estava ali. Quando eu percebi que era emocional mesmo, eu trabalhei, fiz todo o processo. Aí, junto em paralelo, eu comecei a pedir para outros magnetistas trabalhar, né, a minha laringe, o magnetismo em si, a laringe em si. E assim, teve um dia que eu sentia, né, sair assim, os fios da minha garganta, e aí eu nunca mais fiquei. E eu percebo que toda vez que eu me abalo emocionalmente, a minha garganta trava. Então a gente precisa sempre estar tendo acesso, né? Eu quero até mesmo fazer um curso para trabalhar um pouco de consciência, claro, mas a autoaplicação para todo mundo. Porque às vezes a pessoa não quer ser terapeuta, mas ela precisa entender essa técnica e ativar isso dentro dela. Porque de repente, de vez em fazer uma meditação todo dia, ela faz os 5 minutos de autoativação. E transforma, a gente fica mais magnético, a gente fica, sabe, tudo mais, as coisas acontecem, é uma mágica mesmo, é como se o magnetismo que a gente ativa viesse e trouxesse tudo aquelas respostas que às vezes a gente passou a vida inteira atrás e não consegue, é um desbloquear energético. É surreal o que eu tô falando aqui, né? Eu, por exemplo, eu fui na feira mística, era uma coisa que eu fiquei 2 anos tentando, de repente a feira me achou, porque eu fui lá e fiz lá no palco, lá apareceu, postei nas minhas coisas, marcaram, mandaram, não sei, e eles mesmos me trouxeram lá com uma atração. Eu fiquei 2 anos para conseguir ser expositora. Fui uma vez, não deu certo. Depois eu sou chamada, depois de 3 anos que eu conheço eles, para ser uma das atrações. Então, para vocês perceberem como é importante você trabalhar o seu campo magnético com técnicas que você vai trabalhar a sua energia, tirando todas essas dores, todos esses bloqueios, todos esses registros e trazendo essa explosão energética onde todo mundo te reconhece. É surreal, gente. Surreal. Alguém tem uma pergunta aqui? Cris, Oi. Olha o bonequinho que eu estou usando nos atendimentos online. Né? Eu tô, inclusive, eu estava falando, eu coloquei hoje uma Rios. A menina está na Austrália, eu estou aqui em Campinas, e você vê todo o processo cartático lá. Sim. Sim. Eu trabalho, na verdade, com a mesa, porque essa mesa está com plástico, tá? Eu trabalho com a mesa, que é a mesma coisa, né? Então, eu tenho um bonequinho aqui para mim fazer toda a aplicação pelos chakras. Então, eu queria aproveitar, Cris, já que você estava falando disso, justamente você comentou da mesa, né? Que você trabalha a mesa e tal. Então, tem pessoas que provavelmente vão estar escutando essa live aqui, vão estar escutando, e vão perguntar, mas que mesa que ela está se referindo? Daria para você explicar? Sim, na verdade é como se fosse uma mesa radiônica, né? Porque a gente trabalha com pêndulo, tem toda essa verificação, né? Então ela é radiestésica e radiônica, tá? Porque tem símbolos. Eu aprendi a trabalhar com a simbologia das runas, que são símbolos nórdicos, que tem uma potência. Então, cada um traz uma força, uma frequência, né? E aí a gente trabalha com o pêndulo, buscando ver qual chakra está bloqueado, qual símbolo coloca. Então, essa mesa, eu criei ela para facilitar, porque eu sou criadora de mesa, para facilitar esse processo de atendimento à distância. Entende? Para trazer isso, primeiro, para a mente entender, claro, eu não preciso da mesa, tá? Mas ela me traz muito conforto, principalmente na hora das runas, porque eu vou ali, e às vezes eu me surpreendo com as runas que saem ali.
né? Em cada chakra. Porque cada pessoa é uma frequência, uma necessidade, uma energia que precisa ser ativada. Entende? Então, ali eu deixo o quê? Eu deixo o pêndulo mostrar o que eu preciso ativar. Não fico só na minha mente, como o meu fala mente, né? Então, ali esperando aquilo. Então, eu gosto que a energia, né? Que o pêndulo, para mim, me mostra muito. Eu sei que tem pessoas que falam, mas é porque você... Não, não é, gente. É uma coisa energética, é uma coisa linda. Eu ensino a trabalhar, sabe? Eu não faço nada hoje. Até para escolher uma data de uma formação, eu escolho baseada, perguntando para o pêndulo, sabe? Porque é a energia que vai. Como tudo é energia, a energia vai trabalhar. Eu gosto de segurar aqui, né? Para não ter interferências. E eu vou trabalhando e ele me responde de uma forma muito rápida, né? Então, eu codifico. E ela é tão codificada que, por exemplo, em qualquer lugar aqui, eu trabalho com ela me respondendo o sim. Aqui eu tenho um lugar que ela automaticamente ela roda negativo, tá vendo? Ela roda o contrário. Qualquer lugar que eu colocar aqui, ela vai rodar positivo. Você vê como que é uma codificação. E as pessoas às vezes, não, é uma placa. Não, ela é uma codificação. Então, olha, automaticamente ela roda. Sem eu nem perguntar. Por quê? Porque aqui eu coloquei o quê? Uma representação de um buraco negro, né? Que é o quê? Aonde você vai colocar, igual o Irma a gente estava conversando ontem, né? Ele falou, você tem que canalizar, tirar essas energias e jogar, né? Saber aonde você canaliza. Então, eu fiz exatamente essa codificação na mesa para auxiliar, para a pessoa tirar ali o negativo, a dor, o trauma, né? Claro que tem energias mais densas, né? Mas jogar dentro desse buraco negro, como se fosse um buraco dentro do universo e que coisas maiores, né? Aí vai cada um da sua crença, trabalhe, sabe? Tirando essa energia e dissipando essa energia do campo da pessoa. Então, essa mesa eu codifiquei, eu chamo ela de método fenômeno, né? Tem as forças, que são as energias que a gente emana por cores, que também a gente trabalha a cromoterapia, a gente trabalha a geometria. Aqui eu coloquei Arcanjo Miguel para auxiliar, porque eu acredito que é muito forte o arcanjo, que é um serafim, é um arcanjo muito potente para trabalhar energias externas também, negativas. E aí a gente faz todo esse trabalho com a mesa para facilitar e a mente entender toda essa lógica. Mas eu também trabalho só ativando, energizando. Hoje mesmo eu fiz uma ativação numa menina com como que é? Fibromialgia. Fibromialgia. E eu vou falar, falei, né, a pessoa tem ali dores, ela estava 3 dias de cama, eu falei, nossa, eu vou potencializar uma energia, de repente, fiquei com medo, né? Mas perguntei na mesa, falou, não, faça. E ela falou, eu estou aqui porque mandaram fazer com você. E ela está se sentindo melhor, saiu da cama, conseguiu fazer almoço, está super feliz. Né? É claro que existem questões dentro dela onde a gente já está trabalhando, a gente vai trabalhar mais profundamente na constelação, das coisas, dessas memórias aí de rejeição, desde da mãe, que traz essa dor dentro da alma. Então quer dizer, Cris, se a pessoa chegar para você, querer que você trabalhe alguma coisa com ela, você pode chegar a perguntar na mesa para fazer esse trabalho? Eu pergunto, quando vem alguma questão assim, por exemplo, a pessoa tem um problema de coração, eu vou ativar a energia. Tem pessoas que têm disparo, então eu tenho que perguntar, pedir permissão e perguntar se aquilo, né, se essa técnica em si vai ser benéfica para aquela pessoa que tem aquele problema tal, mas são poucos, né? Então a gente percebe isso com problema de coração, a gente faz pergunta, no caso dela, também pessoas que têm esquizofrenia, né? Porque, de repente, uma psique ali tão forte, uma questão tão profunda, que, às vezes, essa ativação energética não vai resolver. E tem pessoas que têm problemas no chakra com excesso de energia. Então, de vez a gente ativar a energia, a gente vai trabalhar para equilibrar aquela energia naquele ponto. Isso acontece muito com pessoas que têm a necessidade de masturbação sexual, aquele impulso sexual, aquela necessidade como um vício, porque quer gerar dopamina. Então, ela está com excesso de energia ali naquele campo no sacro. E a gente vai equilibrando. Aí eu pergunto também na mesa, como eu posso fazer? Entende? Que legal, interessante. Então, eu fiz um monte de rascunho aqui, já não falei quase nada. Eu vou ler aqui depois, só para ver se faltou alguma coisa. Pode pegar os rascunhos aí e começar. Mas então, é interessante porque a pessoa pode vir com uma pergunta pronta para você, para querer tratar. Ou até com uma dúvida, né? Que ela tenha alguma... uma dúvida, né? Mas é o que eu falo, né? Eu sempre começo meus atendimentos com uma anamnese. Ali eu vou conversar, a pessoa vai trazer a questão, e aí eu vou tentar pegar essa técnica e trabalhar essa questão dela. Só que, de repente, a questão é outra questão, ela acha que é aquilo. Então, eu falo, olha, eu vou tentar, né, direcionar esse atendimento para o que você está me falando, mas pode ser que esse atendimento vai para outro lugar. Porque, na verdade, o corpo, o que vai trazer? Quem é que vai definir? É a energia, é o corpo. É necessidade ali, além do que ela acha que é. Entende?
Então, eu posso direcionar, por exemplo, a mulher chega com problema de libido. Posso, vou ativar a energia, mas eu tenho que ativar a energia, eu tenho que trazer para ela esclarecimento de auto-amor, autocuidado, né? Para ela ver o que ela está fazendo. Mas ela tá fazendo exercício? Como que está a vida dela? Ela está muito estressada? É claro que o libido vai cair, então ela precisa organizar algumas coisas. Então, ativo energias, trago essa ativação energética, vejo alguns pontos que eu preciso equilibrar, acionar, às vezes, energia da cura e do acolhimento, que às vezes ela está ali, na verdade, no desespero, principalmente quando é algo muito do cardíaco, né? Então, é dores. Às vezes, não é nenhuma dor que ela, de um processo que ela teve, mas, de repente, é uma energia que ela mesma gerou no cardíaco. Por exemplo, a pessoa começa a criar ódio pela outra pessoa, rancor, ficar, sabe, aquela coisa de não... Qualquer coisinha explode, aquilo vira um, meu Deus. De repente, a pessoa simplesmente é daquele jeito, e a pessoa leva para dentro dela, se magoa. Tudo isso vai virando também registro no nosso campo, e a gente vai trabalhando isso. Então, de repente, a pessoa vem com um problema, me trazendo, né? Um problema do casamento, e na verdade é uma criança que está lá ferida desde a infância, que não foi acolhida, e hoje o marido faz alguma coisa que remete àquela situação. Então, não adianta eu tentar trabalhar o libido dela, eu tenho que trabalhar a criança dela. Então, a gente tem que ficar atenta a tudo isso. Legal. A Marcinha aqui botou aqui no chat, ela falou, Baguri, fiquei curiosa com essa mesa. Tem no curso uso? Tem curso só dela? Tem online? E na verdade o curso só dela não tem como, porque você tem que fazer ativação, você precisa entender a técnica, entende? Agora, é porque ele tem codificações de geometria, runas, então não tem como. Você precisa entender a técnica, aprender a técnica, ativação para conseguir ativar a mesa, porque você está ativando aquela mesa em si, é uma mesa da técnica, entende? Mas eu tenho curso, sim, online, né? Mas como assim online, Cris? Eu tenho, né? Dentro do meu curso tem as masterclasses que eu vou tentar ali tirar a maior dúvida possível. A gente faz trocas, as pessoas vão ali trazer modelos para ver como é que elas estão ativando para mim ver se tem alguma correção que eu preciso fazer. Então, mesmo à distância, eu tento trazer, até mesmo as minhas alunas presenciais, eu ponho elas no online, para elas relembrar, se elas tiver alguma dúvida, porque é muito excesso de informação, elas estão ali em tratamento. E eu também coloco elas para mim poder ficar voltada a desbloquear e trabalhar a energia de cada um. Entende? Porque eu preciso trabalhar elas para entender essa força, comprar a ideia muito mais confiança e passar isso para frente. Então, eu ainda consigo trabalhar uma por uma, eu faço questão ainda de trabalhar uma por uma, e eu deixo assim, eu falo, eu ensino a técnica assim, mas muitas coisas ficam lá para elas relembrar, porque é muita informação. E aí elas começam a desbloquear, muita coisa acontece, muita história linda, né? E depois ela vai se aperfeiçoando com esse, e ela vai participando também do online, para ela rever, para ela trocar, para ela ficar na egrégora ali, da energia ali, fazer amizade, e também para ela se sentir, porque assim, o que mais bloqueia mesmo é a insegurança das pessoas na hora da aplicação, porque como é o sobrenatural, as pessoas falam, não, mas a Cristiane é porque ela já é assim. Igual eu falei, eu fui para um atendimento, as meninas ficaram eufóricas, que eu acho que eu acabei nem contando, né? E aí eu fui atender elas lá com um tempo de curso, né? Bem mínimo, porque eu tive que voltar para continuar, porque eu fiquei doente no meio do curso. E aí eu voltei para continuar o curso. Daquele curso eu fui para o retiro e atendi 17 ou 18 pessoas seguidas num dia só. E foi uma experiência assim. Ali foi o meu. Você faz a faculdade, depois você tem que fazer o. Como é que é o nome? O estágio. Meu estágio, assim, ó. Vai agora. Em 2 horas e meia tem de 17 pessoas, várias pessoas. Teve pessoas que fizeram depois até meu curso, que entraram no online, que fecharam um pacote, que ela falou, cara, o que é aquilo? Isso porque foi em 2 horas e meia e eu estava recém. Então, não é sobre. É sobre, nossa, eu preciso estar ali, eu tenho que ter uma prática muito grande. Não, você tem que ir para o campo, porque o que vai te trazer prática e excelência é a repetição e você colocar aquilo ali determinando, falando, não, eu vou atender, vamos pegar as clientes que eu já tenho, ou vamos falar com a família, eu preciso colocar em prática e vivenciar o magnetismo, que parece que aquilo ali vai virar uma esfera assim de energia, você vai se tornando, é o que eu falo para minhas alunas, eu quero que vocês se tornem a energia, não só aprendam uma técnica, que eu chamo de poder energético mesmo. Você tem ali autoridade energética a partir do momento que você percebe que você tem tudo isso dentro de você e essa capacidade de acessar, assim, a energia e transformar a vida de quem te procura. Basicamente é uma regra geral, né? Você praticar para ter essa... Até desde quando você vai tirar a carta, né, do motorista. Você vai aprender a passar na prova, você vai aprender como é que é o mecanismo, mas vai ser a prática ali para você entender ali, até a sua mente entender como é que é, e ela começa a trabalhar automaticamente, e aquilo ali vai trazendo mais confiança e aperfeiçoamento. Mecanizar.
né? Eu queria fazer uma pergunta. Aliás, até a Marcinha ela perguntou: o ideal é presencial e depois continuar no online? O curso ou o É, atendimento, Marcinha? me parece que deve ser do curso. Bom, o que que eu falo do curso, tá? O curso, se as pessoas têm como ver o curso, é uma transformação. Aqui mesmo eu tenho algumas alunas que pode falar. Então, se tem como estar presente, não tem porquê, né? Então, eu tenho alunas que veio do Rio de Janeiro, veio do Sul, veio do Mato Grosso. Então, é vivenciar, porque ali você vai ser trabalhado, você vai estar ali na energia, você vai ser trabalhado. Então, o online é maravilhoso, você vai aprender a técnica, né? E nessas ativações que eu estou ali na Masterclass, eu vou trabalhar com você. Mas você vivenciar ali, porque parece que vira uma atmosfera ali. Então, assim, começa numa limpeza, depois no segundo estágio vem as sensações do que precisa trabalhar, e aí já vem o trabalhar a cura, e depois vem a explosão energética do êxtase. Então, é um processo muito legal para vivenciar. Quem não tem condição, pode fazer, porque vai aprender a técnica, vai acessar muitas coisas. Tem pessoas que têm todas essas sensações numa auto-aplicação sozinha, porque você tem esse poder, o poder está dentro de você, a energia está dentro das pessoas. Então, a auto-aplicação eu faço, e eu mesma, às vezes, sinto mais forte do que eu estar recebendo de alguém, dependendo da situação. Entende? Mas se tem como presencial, falo, vai fazer presencial, porque é outra coisa. E o presencial tem dois módulos, né? E o online é só um por enquanto. Perfeito. E do seu método fenômeno, o que mais você teria para dizer ou deixar para o pessoal aqui curioso? Então, meu método fenômeno, o que que foi? Quando eu aprendi de uma forma de simplesmente sentir, né? Então, assim, não teve aula do acolhimento. Então, eu fui fazendo isso apanhando ali, situação ali. Meu Deus, agora a pessoa foi pro feto e agora como eu faço? E foi muitas coisas vindo, assim, da minha intuição. Depois, até conversando com o Irma, ele falou, não, mas é assim mesmo, que acolhe e tal. E, assim, foi só agregando. E quando você se coloca no universo, ou se posiciona para alguma coisa, o universo vai trazendo pessoas, vai trazendo respostas, vai trazendo questões para você estudar mais aquilo, né? Então, eu fui aperfeiçoando. Então, eu quis trazer dentro do meu método, desde o começo, para as pessoas entenderem todos esses vórtices de energia, de uma forma bem simples, tá? Porque eu não vou ficar trazendo aquela teoria da teoria da teoria, né? Que no fundo é algo bem assim, ó. A gente tem os pontos é tal, cada ponto representa tal coisa na sua vida. Então, eu trago de uma forma que a minha forma ela é tão direta que todo mundo já sai fazendo o método, porque eu tento destravar elas o mais rápido possível. Então, eu trago isso de uma forma mais simples, com detalhes, mas mais simples possível, para ela ter essa. Né? Porque eu vejo muito curso por aí que a pessoa sai, acha maravilhoso, mas elas não conseguem aplicar nem nos seus entes da família, porque elas ficam ali cheias de dúvidas, né? Incertezas. Assim. Então, é muito prático, tá? Mas eu trago isso dentro também, o acolhimento, entender. Estou aprendendo muito com o Irma, amo, né? Sobre as catástases, né? Todos esses pontos que fica ali bloqueado, né? Que a pessoa está ali bloqueada na vida, às vezes, desde o ventre da mãe. Então, o meu método, além de trazer também a cromoterapia, trabalhar com os cristais, então, à distância eu percebo, trabalho com cristais, abro o campo da pessoa, põe um cristal ali que a pessoa também está precisando ali dos símbolos, né? E eu vou deixando isso sempre maior. E tem muitas coisas que me vieram, né? Igual tá vindo muito agora colocar a pessoa no chão. A gente sabe que tem um processo também chamado Despertar da Kundalini, que é muito do mesmerismo também. Só que a gente trabalha a energia vital de uma forma espiritual, né? Tem outras pessoas que trabalham, falam do Despertar da Kundalini com a energia sexual, mas a Kundalini mesmo é uma energia sagrada, que a gente faz ativação, né? Mas de uma outra forma, mas é sempre sobre a ativação da energia vital. Tanto a energia vital do corpo para a pessoa ter mais ânimo, mais ânima, né? Quanto a energia do sentir, do prazer, do êxtase, que isso te traz abertura do seu campo para você acessar mais coisas e co-criar, quanto também essa energia do sagrado, que é o despertar da Kundalini. Entende? Então, eu estou trazendo cada vez mais informação para esse método ficar mais completo, porque tem muita questão, de repente, eu vou usar o mesmerismo para fazer ativação da energia ali do sacro, porque eu já sei ativar a energia, então eu vou trabalhar ali no sacro, tirar, desbloquear o base, né, para a pessoa ter um prazer, vamos dizer assim, né, ter um êxtase, né, é diferente do prazer da genitália, tá, gente? É um prazer energético. Mas é muito parecido porque a gente tem, né, memórias, então vem aquela coisa de... É maravilhoso quando a gente consegue acessar, né? Só que a pessoa pode ir, por exemplo, numa dessa, ir para uma dor, ir para acessar uma memória de dor, porque a gente está trabalhando a abertura do trans ali, do inconsciente.
E se a pessoa não tiver isso, esse acolhimento, saber o acolhimento, saber ali, ela pode gerar um trauma maior. Então, assim, meu método é, assim, o mais importante possível, trabalhar o acolhimento, entender toda essa forma, entender quanto a energia sexual, ela é sagrada também, né? Eu tenho até o podcast Sagrado e Profano, porque tem muitas coisas que são profanadas, né? Mas trazer, que eu posso ter a minha atividade sexual, conhecer pessoas, mesmo porque eu não tenho isso, né? Eu até aprendi que não é porque eu tenho um relacionamento que eu estou livre de ter um obsessor ali como companheiro. Existem pessoas que naturalmente são vampiros energéticos e se alimentam dessa energia que é a energia sexual. Então a gente tem que ter, eu trago todos esses cuidados e também para ensinar a potencializar isso para dentro do seu corpo, para você cocriar. Tem muitas mulheres, muitos homens que têm essa energia, né? Que ela também é sobre essa troca, né? Dessa ativação, só que elas não canalizam, porque elas sempre estão no externo. E elas esquecem de canalizar isso para ela, que ela podia trazer muita potência, mais ainda desse magnetismo, de uma forma para ela transcender e co-criar toda a realidade que ela deseja. Porque a gente está falando sobre a energia do sacro, que é exatamente o chakra que representa exatamente a nossa cocriação. Se essa energia cria uma vida, porque ela que alimenta ali, imagina o que ela não cria. Então, quando você está de uma forma, já com todos os seus chakras desbloqueados, e você sabe canalizar isso para dentro de você de uma forma consciente, né? Você traz muito magnetismo para sua vida. Me parece que o Irmo queria fazer algum comentário. Irmo, Eu queria fazer uma pergunta. Cris, qual a diferença entre o mesmerismo, né, e a fascinação? Ótima pergunta. O mesmerismo, eu vou estar ativando e elevando a energia vital. A fascinação, eu vou estar colocando a pessoa em transe. Só que muitas pessoas confundem isso, né? Existe até uma rincha a hipnose não verbal, do mesmerismo, mas na verdade o que diferencia, porque assim, o mesmerismo, eu posso ativar a energia, eu posso fazer diferente, eu começo com a fascinação, mas eu posso começar simplesmente com ativação energética e a pessoa entra em transe. Entende? Então a diferença é que o mesmerismo é a ativação energética, que a pessoa pode ir para um transe, dessa explosão energética. E a fascinação, que é a hipnose não verbal, ela já é um transe, você já vai trabalhar fazendo, né, com o não verbal, é ali, intencionando, para que a pessoa entre em transe. E aí você vai ter que ir para ativação, porque se você só colocar a pessoa em transe, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, a partir do momento que você sai do transe, a pessoa entra no transe, e você vai para uma ativação energética, ali já é o mesmerismo. Entende? Entendi. É que eu trabalho o seguinte. Peraí. Quando eu falo de hipnose não verbal, eu falo de toque, né? Na minha visão da hipnose não verbal, os toques são importantes. Então, o mesmerismo, por exemplo, é o que você falou, imposição de mãos, canalização energética, e a fascinação também é o olhar, não tem o toque, né? Então, basicamente, a diferença da fascinação, no meu ponto de vista, tá, gente? No meu, da fascinação do mesmerismo, a fascinação o foco ao transe, o mesmerismo, como a Cris falou, realmente é a canalização energética que pode ou não levar ao transe, né? Não é necessário o transe para isso. Agora, a hipnose não verbal, para mim, ela envolve toques. Então, quando há toques, há desbloqueios, há pontos de contato, né? O acolhimento mais de contato, aí sim é a hipnose não verbal. Né? Então, eu faço a separação das três desse jeito, entendeu? Mas você percebe que eu consigo botar a pessoa num transe com a hipnose não verbal sem tocá-las? Depois eu vou para um processo no toque para tirar algumas questões e trabalhar, entende? Mas você consegue botar a pessoa em transe sem o toque em si. Claro que o toque é necessário porque existe aquele registro, então tem pontos que a pessoa precisa ser tocada, mas o transe em si já é. Então é como se fosse o toque em si uma terceira técnica. Na verdade, assim, existe um negócio chamado indução hipnótica, né? Sim. A indução hipnótica tem várias técnicas de Várias. indução. Uma delas é a fascinação, uma delas é você trabalha, porque assim, quando você está fazendo os toques, né? Por que a pessoa entra em transe? Todo ritual leva ao transe. Então, assim, porque sempre se você vai em uma determinada culto, alguma coisa assim, sempre tem a mesma toadinha. Porque aquela mesma toadinha vai levar você a entrar no automático. Entrou no automático, você está em estado alterado de consciência e você pode entrar em transe. Então, todo ritual, né? Quem fala muito isso é o Antônio Carreiro, todo ritual leva ao transe hipnótico. Sim. Quando você está mexendo as mãos e tudo mais, tem pessoas que já têm uma pré-programação para entrar em transe com aquilo. Ou porque ela já viu algum vídeo, ou porque ela já viu outra pessoa fazendo, ela já tem essa pré-programação. Então, uma coisa é indução hipnótica, outra coisa é transe hipnótico, e outra coisa é manutenção do transe hipnótico durante o processo.
né? Porque assim, se você faz e para, sem estímulo a pessoa volta. Então, né? Então existe essa diferença entre indução hipnótica, transe hipnótico e continuidade do transe hipnótico. São 3 momentos totalmente diferentes que as pessoas confundem muito durante o processo. Né? A pessoa vê um processo único, mas não é um processo único. Ele tem indução, ele tem o transe e ele tem a manutenção do transe durante o prazo que eu preciso. Né? Então é bem bacana o que você está colocando. A única coisa que eu coloquei de complemento foi isso. Na minha ótica, fascinação envolve o transe, né? A busca é o transe, e depois fazer alguma coisa na manutenção do processo, para manter a pessoa em transe. O mesmerismo e o magnetismo já é realmente imposição de mãos, a transmissão energética é a parte do pensamento, como você falou, da intenção, né? Então você trabalha muito mais bioenergeticamente do que dentro do transe. Agora, a hipnose não verbal, ela envolve contato, muito contato físico mesmo, entre o operador e a pessoa que está sendo hipnotizada, né? Inclusive, hoje eu trabalho na linha de Reich, trabalhando nas couraças, e assim, não tem como desbloquear uma couraça da mandíbula sem pôr a mão e voltar, não tem como, entendeu? É muscular, né? Então, eu talvez perceba como uma técnica à parte, porque eu aprendi a fascinação só com a gente trabalhar ali o olhar e fazer não verbal as intenções para a pessoa entrar em transe. E aí depois eu vou fazendo ativação. Como eu aprendi com a pessoa que ele ativa até mesmo a energia sexual sem toque, que é diferente do que os outros fazem, né? Então talvez ele traz isso até, não é que não tenha toque, tá? Existe assim, quando a pessoa está muito bloqueada. Então tem alguns toques, em alguns pontos, né? Para desbloquear aquilo e trazer. Mas foi bem nutritivo para a gente esse adendo aí que eu tinha esquecido de falar dos toques em si, principalmente com o não verbal, né? Mas, em especial, eu percebo que, igual você falou, tudo tem um ritual que leva o transe. Então, tem pessoas que entram em transe ouvindo um tambor, tem gente que ouvindo um louvor, tem gente que, quando para, simplesmente para e começa a meditar, ela entra em um transe dela, né? Existe forma da gente entrar no transe também, a gente mesmo se colocar em transe para a gente acessar algumas memórias. Então, é sobre o transe em si, né? E independente, assim, o verbal, onde tem a indução, é de uma forma. O não verbal é simplesmente a sua intenção, é como o que você vai pensar e emanar ali, mentalmente também, né, para a pessoa ali. E também tem a necessidade do toque, em alguns casos, que aí você já está trabalhando para despertar algumas coisas. Aí já além do transe, é a continuação do transe. Adorei esse, eu não sei nem o nome, adendo que fala? Não, Isso, esse adendo. Botou um adendo aí, completou, né? Completou. Cris, Oi, vamos. vê aí teu rascunho se tem alguma coisa, ou se quiser até, você falou que gostaria de falar com as tuas alunas, alguma coisa. Sim, é que eu tenho umas alunas aqui, né, e elas podem falar, não, porque às vezes eu estou falando, né, mas melhor ainda é quando, esse gato lindo, é quando elas, né, que já passaram por esse processo, trazem como foi a experiência de cada uma, porque cada um tem uma experiência, né? Bom, o objetivo, qual é o objetivo do mesmerismo? É trazer a transformação e a cura energética. Muitas dores que estão, né, no nosso campo energético viram doença no nosso campo físico, então por isso que a gente consegue, muitas das vezes, trabalhar doenças, né, e transformar doenças, porque, na verdade, está registrado no seu campo, e a partir do momento que você trabalha, emana energia e tira aquilo do campo, você consegue ter uma melhora no campo físico, tá? Então, esse é o objetivo, né? E, uma coisa que tem muitas pessoas que perguntam, gente, mas isso é o quê? É incorporação? É mandinga? O que que é? Porque existem essas dúvidas, né? Só que o que eu quero trazer para vocês, na verdade, eu já trabalhei com espiritualidade, eu trabalho com espiritualidade. E a forma que eu percebo é totalmente diferente, tá? Uma incorporação de uma ativação energética. Para mim é duas coisas completamente diferentes. Só que numa ativação dessa, se a pessoa tiver com as energias externas, o que é energia externa? É obsessores, são energias que não é sobre ela em si, é sobre influência externa. Pode ser que aquilo ali venha também aflorar. É outra coisa que o método traz, né? É o trabalhar essas energias, assim. Então, a gente ativa o Metatron, que é um anjo, né? Um serafim, para trabalhar ali, para nos ajudar a ancorar essa energia e emanar, tirar ela do campo, tá? Então, a gente trabalha de algumas formas que eu vou trazendo, porque é importante, a gente vai trabalhando com camadas. Então, você pode acessar uma camada e vir memórias ou vir energias ali. E aí, você faz o quê? Então, tem que ter esse preparo de entendimento, né? Porque você está ativando a energia do outro.
E pode ser que isso ressoa na sua energia também, tá? Então, é importante a gente ter a nossa egrégora, seja o que a gente conhece, tá? Porque eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade. Hoje eu entendo isso de uma forma totalmente diferente do que eu aprendi, que na verdade eu sempre fui uma pessoa espiritualizada, só estava tentando entender o que era, né? Então a gente passa às vezes por alguns caminhos para entender o que é o espiritual. E o espiritual é tudo. É o que você respira, é o que você é um ser espiritual. Por isso a gente tem essas conexões. Então a gente tem que perceber isso na hora da ativação, tá? Pode dar mais ânimo também, como eu falei, né? Então você vai ficar mais disposta, vai parar de procrastinar, vai parar de dar desculpinha, que você está ali energética, a energia está ali no seu campo, né? Por mais que você talvez na primeira sessão, segunda sessão, você não consiga desativar, desbloquear tudo, tem pessoas que sim, que já têm um trabalho por fora, né? Mas você vai estar ali com mais ânimo. Então, naturalmente, é algo que você, às vezes a mente pode sabotar você, mas ali a ativação energética vai estar ali. Então, você precisa trabalhar tudo isso dentro de você. Gente, é um festival de gato, vou buscar os meus aqui. Que lindeza, meu Deus. Vamos lá. Tá, voltando. O que eu quero falar? Na doutrina espírita, né? Allan Kardec, ele estudou o mesmerismo na França, com Mesmer. Então, existe algumas doutrinas que trazem imposição de mãos para trabalhar e levar, porque isso foi desde trazido. Então, assim, aquela raiz está ali, entende? Então, ele já sabe que existe a cura, existe o acesso a essas energias externas para trazer a libertação, né? Mesmer até tentou mostrar, ensinou até padres a trabalhar isso para fazer essa limpeza quando era muito profunda a situação da pessoa, tá? Então, existe isso, mas, assim, o que eu estou fazendo é emanando energia da minha espiritualidade? Não, é só a energia vital, tá? Que é o campo magnético. Mas eu posso acessar ali, de repente, um campo e ter um obsessor, e aquele obsessor se apresentar e eu vou encaminhar ele, né? Aí não é força maior, não sou eu que sou eu. Aí eu coloco Arcanjo Miguel, coloco para encaminhar de uma melhor forma essa energia, porque com certeza essa energia está atrapalhando a vida, né? A energia vital daquela pessoa e todo esse caminhar dela. Então, a gente trabalha, isso já traz um ufa bem grande, tá? A fascinação a gente já falou, né? Deixa eu ver aqui. Até escrevi aqui, ó, fascinação, hipnose, toques e gestos. Esqueci de falar. E o fundamento é o equilíbrio, tá? É sempre sobre o equilíbrio, trazer a vitalidade, o equilíbrio, porque eu percebo que, na verdade, se não fosse todos esses equilíbrios energéticos, né, de dores, sensações, emoções ali registradas nos campos, nós viveríamos uma vida magnética e transformadora. A gente seria esse sobrenatural, naturalmente. A gente viveria em êxtase, simplesmente para acordar. Só que essas dores que a gente vai agregando, colocando no nosso campo, vai nos limitando a ser quem nós viemos ser, tá? Mas por que isso também? Porque a gente está aqui num grande aprendizado. Eu acho que as pessoas estão aqui num grande aprendizado de vida. Então, a função da gente aqui é sempre sobre aprender. E aí, gente, tem alguma dúvida? Cadê minhas alunas para falar aí de como é que foi o método, como é que foi a formação, como elas ficaram? Quem quer falar aí? Levanta a mão aí. A Cláudia. Cláudia, abre teu microfone. Então, eu conheci a Cris na feira e, assim, eu já meio que já pesquisei sobre o magnetismo, uma amiga minha fez. Então, aí eu fui atrás na feira por causa dela, para sentir. Foi me ver. E assim, eu me permiti. Só sei que eu tive uma catarse, assim, né? Eu me estribuchava toda, vamos dizer, né? E viu, irmã, esse vídeo que ela lá na feira que ela tá se debatendo, ela fica se debatendo. E a minha energia falou assim para mim, simplesmente assim, deixa que ela tá no processo. E eu deixei ela. O motivo já era. Porque parece que a energia foi pro meu ser, como se fosse isso. Aí eu perdi totalmente a consciência e caí. Quando eu caí, eu recobrei, só que toda vez que eu levantava, começava a dar catarse. E eu estava cansada de tentar levantar, sabe? E assim, só que visualmente quem olha fala, nossa, ela tá tendo uma convulsão, né? E eu tava assim, uns 6 meses com a vibração muito baixa. E assim, aí veio o magnetismo assim que eu falo assim, não foi por acaso, sabe? Então, quando eu acordei, eu tive assim, eu chorei de gratidão, abracei a Cris, etc. E assim, e foi um bem-estar, apesar de ter tanta catarse, e eu batia a cabeça assim no chão, sabe? Depois eu vi os vídeos e tal. Então, foi assim, quem olha é muito forte mesmo, né? Mas assim, o bem-estar é muito bom. E aí eu falei assim, né, eu vou fazer o curso. E foi maravilhoso, assim. E eu estou fazendo a autoaplicação, estou fazendo à distância, quando as pessoas permitem, as alunas também, né?
E, por enquanto, os modelos estão fugindo de mim, né? É que você tá ainda insegura, com medo. Na hora que você parar o medo, elas vão aparecer. Elas vão, por favor, faça em mim. Tá incorporando, né? Mas, ó, vale muito a pena fazer o curso, assim, eu com certeza me tornei mais magnética, que as pessoas vieram falar, assim, do brilho no olhar, sabe? E também uma coisa muito legal, assim, que tá acontecendo, eu tô ganhando presente. Mas é de presente, assim, de tudo que é convite, sabe, dinheiro. Olha, tá uma maravilha. Quando você eleva a vibração e consegue, e eu aprendo, assim, que eu estudo, quando você eleva a sua vibração, é a tua proteção, as coisas acontecem a partir do momento que você, né, se torna magnética e elevação da vibração. Então, o que eu aprendi é isso, então as coisas estão acontecendo, as intuições voltaram, porque eu vim de 6 meses, assim, na noite escura da alma, como se fosse. Então, é mais ou menos esse relato, assim, às vezes eu tenho muita energia, então é como ela falou, a Cris falou, assim, você sai da procrastinação, então algumas coisas eu senti assim, sabe que você ficar 6 meses sem ler um livro e você começar a ler 2 livros, né, durante 2 semanas, assim, sabe? Ou então voltar a estudar, então são coisas que eu estava procrastinando e melhorou muito, então é mais ou menos isso. Ela teve essa catástase muito forte, né? E eu só senti aquilo, é o processo dela. Aí eu fui fazer em outras pessoas, e teve um momento que ela estava ali. Eu confesso que eu cheguei e falei, nossa, vai ser difícil trazer ela no trânsito, trazendo do trânsito. Rapidinho ela voltou e ela falou, nossa, não consegui levantar. Ela começou meio que chorar e me abraçar, obrigada, tô me sentindo assim. E foi uma pessoa que eu falei, meu Deus, né? Porque ela já chega lá no meio de todo mundo. Aí na outra semana ela ligou e falou, eu quero fazer esse curso, eu fui na feira para te ver mesmo, porque eu já estava estudando, e eu quero fazer essa formação, e já saiu outra. E ela teve um despertar também da Kundalini lá, ela já, né? Ela tem todos esses movimentos, ela tem. É muito mágico a história dela, porque ela foi do 0 ao 1000 muito rápido. E serpenteava. E eu falo assim, é uma coisa que é estranha para mim, até perguntei para a Cris, eu não sei se alguém sabe, mas meu corpo, eu não sei se ele pede ou não, mas já aconteceu já de umas 2, 3 vezes eu dormir e ele se auto-aplicar. E eu acordar, tipo, com a minha mão no plexo solar, os 3 dedinhos, ou então a serpente vem e aquela energia sobe e eu começar subiu assim, aí daquela iluminação assim, e eu começar a ver formas geométricas, e então assim, sabe, eu então, tipo, também, outro dia foi no meu quadril, assim, né, na parte, porque eu tenho endometriose, e tava com muita dor, e ele acordei com o meu dedinho assim, aí eu, o que tá acontecendo? Então, eu acho que o corpo pede, ele auto se aplica, não sei, e é isso. O corpo tem uma inteligência, né? Muito maior do que a gente imagina. Então, ele sabe a necessidade. Por isso que eu falo, começou ali, eu vou fazer, eu vou tentar direcionar no que você está me falando, mas é a inteligência do seu corpo que vai me mostrar ali e vai trazer o que precisa ser trabalhado. Se o É muito interessante o que ela colocou, que é o seguinte: imagina que isso aqui é seu consciente. E tudo isso aqui fora é seu inconsciente. Aqui tem uma portinha que liga o consciente com o inconsciente. Durante o transe hipnótico, essa portinha abre. Né? Então, ela abre, só que ela não fecha de uma vez, ela fecha devagar. Então, por exemplo, no dia da sessão, à noite, a pessoa pode voltar ao estado da sessão. Né? Conforme você vai treinando o processo de entrada e saída do transe hipnótico, essa portinha fica mais flexível. Então, durante a noite, você entra em alguns estágios de sono, que é sono alfa e sono teta, desculpa, que você cai, na verdade, em transe hipnótico. Então, que é o Rapid Eyes Movement, né? Que é o movimento rápido dos olhos, que é o que a gente busca dentro da hipnose não verbal. Então, quando você está nesse estágio, essa portinha está aberta. Essa portinha aberta possibilita N coisas. Né? Então, uma pessoa de grau hipnótico mais alto que vai treinando isso, uma hora ela consegue entrar e sair a hora que ela precisa. É o que eu falo para as pessoas. Ah, eu estou estressada. Ótimo, vai no banheiro, coloca uma música, entra em transe, 3 minutos de transe, acabou a música, você volta. Só que você volta outra pessoa. Exatamente. Então, o que está acontecendo com você é natural, porque você está entrando num processo de homeostase. Ou seja, você está entrando em autorregulação e o seu corpo está buscando essa autorregulação. E você está ensinando esse processo para ele, o que é incrível. Você está de parabéns. E ela acessou só o método fenômeno, né? Sobre magnetismo até agora. Foi o primeiro curso, né? Foi o primeiro curso que eu fiz na vida. Nunca pensei em ser terapeuta. Joguei isso para o universo. Na minha área não estava dando certo.
tudo assim, quando você começa a estudar sobre espiritualidade, você começa a acessar muita energia e aquilo já não faz mais parte, né? E aí eu me permiti conhecer e tá sendo assim, tá sendo maravilhoso. Que bom, eu fico feliz, porque esse é o que eu falo, eu quero que vocês sejam semente, continue germinando aí e colocando o máximo de pessoas possível que ela possa entender, acessar esse conhecimento para ter muito mais pessoas magnéticas aqui. Imagina quando todo mundo tiver magnético, como que essa Terra não vai ser, Perfeito. né? Bom, Cris, é o seguinte, a gente está assim um pouquinho acima do tempo, mas se a Silvia quiser falar alguma coisa, a gente pode abrir a exceção e depois a gente pode parar a gravação e a gente ficar aqui para quem está ao vivo, Márcia, mais né? depoimento, achei muito legal. Obrigada, Marcinha. Vamos agora, né, deixar nossa mulher linda, sorriso loira, falar. Então, eu te conheci lá pelo Mercado Místico. Também, eu não sabia. Foi. Que E legal. aí, eu me interessava muito por essas coisas de bruxaria. E aí passou lá, e aí quando eu vi, eu segui o seu canal, e aí eu fui assistir os vídeos. Certo. E aí eu falei, eu mandei acho que uma mensagem, e aí dizia que ia ter um curso. E aí alguém respondeu para mim. Foi eu. Aí eu falei, é. E aí eu falei, eu vou fazer esse curso para ver como é que é isso. Né? Porque assim, eu já tinha visto vídeos do Irmão, mas como ele é de Campinas, era mais complicado. O irmão maravilhoso. Levei minha mãe, minha filha, tudo para ele. Porque aí Campinas já são 100 quilômetros para eu ir até lá, né? Eu falei, bom, já que é aqui em São Paulo, fica mais fácil. E aí eu me inscrevi, na verdade, eu me inscrevi também por causa da Yara. Na verdade, na verdade, ela foi com uma vivência, né? Isso. Aquilo. E aí ela conheceu a Yara, que também estava vivenciando, e ela já ia, falou, eu vou vivenciar, porque eu quero sentir isso, eu preciso sentir isso, tenho um chamado, eu vou fazer o curso, mas eu preciso vivenciar, então eu vou vivenciar. E aí elas fizeram amizade lá, e aí a Yara, não, vai, você precisa, a Yara... Mas eu vou, aí você também vai. Aí eu falei, ai, mas será que eu vou? É muito 2 dias? Ela, não, passa rápido. Sim, Aí eu fui. E aí? E foi muito bom. Só que assim, eu tenho feito aplicação só em mim. Sim. Porque eu ainda tenho um pouco de receio de fazer em outras pessoas. Sim. Porque tem essa questão aí da pessoa, de repente, ter essa... passar mal, igual a Renata lá passou. E aí eu tenho receio de como que eu vou lidar com isso. Renata não passou mal, ela só entrou num transe mais profundo, aí teve que trabalhar. E muitas coisas acontecem. Eu falo para as meninas, ó, mesmo você que não menstruou, vocês levam mods, porque a limpeza é tão grande que até mesmo, eu mesmo, um dia antes do curso, minha menstruação veio 10 dias antes, então, assim, é muita limpeza, é muita coisa que precisa ser trabalhada, é muita memória, o útero tem memórias também, né? Então, ela não é que ela passou mal, ela entrou num transe, porque ela já tinha ido num outro curso onde não tinha um acolhimento, e aí ela foi pro feto, e aí eu acolhi ela, sabe, saiu dali, mas eu entendo, é porque a Sil, igual ela foi para a vivência e foi fazer o curso, mas ela não é terapeuta. Então, para ela é tudo muito novo, tudo isso. Mas aí o que eu senti de diferente? Que vou começar assim por uma coisa bem boba. Eu tenho um perfil no Instagram que eu não tinha foto nenhuma, porque eu tinha um ex-marido psicopata. Então, o meu nome lá é Maria, não é nem o meu nome, para ele não saber que eu existo. E aí, não sei por que, eu resolvi colocar uma foto, uma única foto. E depois que eu coloquei essa foto, um monte de pessoas começaram a mandar, porque minha conta é privada, começaram a mandar pedido de... Solicitação. Isso, solicitação lá. Aí começou 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Eu falei, ué, eu não publico nada, nada. Se torna magnética. Isso, eu não publico nada, absolutamente nada. Aí eu falei, ué, essas pessoas têm um distúrbio. E aí, além dessas pessoas escrevendo, teve uma pessoa que eu fiz um comentário em uma postagem. Essa pessoa é lá do Nordeste. E a pessoa escreveu assim, se a pessoa podia vir para São Paulo para me conhecer. Eu falei, o quê? A pessoa enlouqueceu, né? Tá usando alguma coisa. Eu achei aquilo muito engraçado. Falei assim, mas moço, você nunca me viu, você viu uma foto. Aí ele, não, mas não tem nada a ver. Eu assim, como não tem nada a ver? Claro que tem tudo a ver. A pessoa Sobre nem... energia, né? É sobre energia. As pessoas se atraem por energia. E o pior de tudo que eu vou te falar, a pessoa, 5 dias depois, a pessoa veio. Gente, uma coisa que eu ensino lá no curso é as pessoas se libertarem da necessidade do merecimento, do pertencimento. Então, eu falo, olha, coloque foto, pare com medo do julgamento, que as pessoas vão falar para vocês. Então, eu trago muita consciência sobre isso. Então, elas começam também a se transformar assim.
Que maravilhoso. E aí, me conte. Como é que Eu foi? conversei com a pessoa e tal, aí a pessoa foi embora. Aí a pessoa depois foi embora e mandou mensagem falando que se podia casar o ano que vem. Olha isso! Falei, O falei, mais não, legal, agora né? a pessoa O casamento realmente inteiro ficou louca. agora. A pessoa ficou louca de vez. Olha que Ela, maravilha. deixa eu ter que interromper, olha só, a Simone disse que não ia poder assistir essa live. Ela vai assistir a gravação, né? Ela vai ficar doida, porque ela vai querer fazer isso aí. Ela vai falar, pelos comentários, ela fala assim, não, eu vou querer fazer esse curso, eu vou fazer. É, Mas então eu não vou vou nem colocar no fazer, currículo, é Marcinha. casamenteiro também, o método fenômeno. Vamos fazer, Marcinha. Agora, deixa eu fazer um comentário. Ô, Silvia, para você perder esse receio com relação ao processo catártico, leia o livro do Irmo. O Irmo tem um livro falando só sobre catarse. É um livro que não é tão grosso. E aí você vai entender, ao você compreender o que é isso, você não vai ter mais esse receio, porque normalmente a gente tem medo do que a gente desconhece. Quando a gente conhece, a gente já tem, né? Essa é a verdade, né? E esse livro dele, ele fez uma pesquisa, um trabalho muito grande, junto com a vivência dele, com relação à catarse em todos os setores que você possa imaginar. E ele tem esse e-book, é muito bom. Ele, inclusive, botou como pano de fundo aí, quando ele estava com a imagem aberta, né? Estava com o pano de fundo. E é muito bom, vale a pena ler esse livro. Vai te ajudar E muito. não só nessa parte aí, eu vou procurar esse livro para ler. Mas assim, falando, não só nessa Digital, parte você aí, encontra com ele direto. quanto em parte de negócios. Para fazer a negociação da terapia? Não, outro tipo de negócios. Tem pessoas me propondo negócios. Negócio de Que dinheiro. maravilha! Eu vou fazer também esse curso, estou precisando. Desbloqueia, né? Desbloqueia. Quando você vai desbloqueando, vai vindo tudo que tem que vir para você, que está ali no seu campo, mas não chega até você, porque tem esse bloqueio. Então, Vamos acontece... lá, ô, Marcinha. A Marcinha botou lá no chat, ó. Estou esperando, vou para São Paulo, ela falou que vai fazer, a Marcinha também vai fazer. Olha, Marcinha, Marcinha, por enquanto, eu posso fazer a primeira parte online, depois eu faço presencial. Não, você vai fazer tudo presencial, se desbloquear para você conseguir todos esses resultados. Vamos fazer o grupo do Praticadamente e vai lá, rolar lá. Vamos lá para São Paulo. Vai ser uma troca maravilhosa, tenho certeza. Tá certo. Mas é isso mesmo. Só que assim, Verdade ativa, né? só não adianta a pessoa fazer o curso e achar que ela fez o curso e aí ela vai embora e ela não faz mais nada. Não é mágica, né? É uma técnica. Não, porque não vai resolver nada. Tem que ativar, é o que eu falo. Para ter excelência, tem É a que ter. mesma coisa sobre meditação. Tem pessoas que falam, mas eu não consigo, ou não sei como que faz. Assim, tem que começar. Exatamente. Cadê a Yarin? A Yara acho que dormiu. Ah, tá. Ela faz feira, né? Ela vai fazer a feira das bruxas agora. Semana que vem. Vai, sábado e domingo. Bom, gente, obrigado pelos depoimentos, né? Não é nada, eu só pedi para elas mesmo aqui não foi nada, olha, fala isso, nada aquilo, porque eu sou muito real, são minhas alunas mesmo, e assim, o que me alimenta é exatamente esses depoimentos, que eu recebo todos os dias no atendimento das alunas, então é o tempo todo, e isso me alimenta, além de se tornar essa energia, por isso que eu falo, é uma energia, e você se torna tudo isso que você veio para ser, mas tem esses empecilhos no caminho, sabe? Então é maravilhoso, e eu convido vocês a participar do nosso método fenômeno e trazer essa transformação na vida de todos vocês. E gratidão mais uma vez por estar aqui trazendo esse conhecimento, né? Dividindo com você esse conhecimento. E tenho certeza que vai chegar em muitas pessoas, e esse é o intuito, né? Porque a gente está aqui para que gere essa sementinha e traga mais consciência para muitas pessoas que estão precisando, que estão aí sofrendo com dores, com traumas, acessando sempre a dor e não sabe, né? Como fazer. Já foi em outros lugares, já foram psicólogo, mas mesmo assim ainda está registrado. Então, é uma forma de você trabalhar o seu campo energético e tirar tudo isso de dentro de você, claro, com a ajuda da sua liberação para receber e se conectar com tudo isso também, tá bom? Perfeito, Cris. Agora é o seguinte, aproveita, já que você falou do pessoal, do curso e tudo mais, dê as suas redes sociais para ficar aqui gravado, e eu vou deixar também na descrição desse vídeo, se quem quiser vai lá na descrição e pode buscar suas redes sociais, tá bom? Tá bom. Bom, as minhas redes sociais é Cristiane com CH, Guima, com 2 M. Cris, é difícil, é complicado, mas esse é o nome. Eu não consegui Cris Guima só, eu queria, mas tem outra pessoa usando, né? Então você consegue acessar. Eu tenho um canal no YouTube, eu comecei todo o meu caminhar trabalhando com a espiritualidade também, depois eu fui acessando as energias, cristais, pleiades, outros tipos de energia, e hoje eu trago tudo isso, porque tudo faz parte, tá? Então você vai acessar o canal, você vai ver coisas, assim, muito interessantes, né? E o meu caminhar, porque eu sou uma pessoa muito esclarecida, muito aberta, e não tenho um problema em ser, porque eu não tenho o que esconder nesse meu ponto de meu caminhar, eu acho que tem que ser
né? A pessoa, eu gosto, por exemplo, quando eu escolho um curso, de ter referências. Aonde foi, onde começou, então eu acho que isso é muito válido. Eu pude ir lá, apagar tudo, falar só tudo, mas tudo faz parte. Como a gente precisa de arcanjo, anjos para nos proteger, a gente precisa da espiritualidade, que é a vida, o respirar, uma espiritualidade, a nossa conexão muito vem da espiritualidade, as respostas que a gente precisa, que a gente pergunta para o universo, né? Então, tudo isso é muito espiritual. Então, eu convido vocês também para olhar meu YouTube, meu Instagram, tá? Para vocês perceber tudo isso que a gente está falando, porque eu faço questão, eu peço, né? Quando os meus atendentes ou alunos, para poder trabalhar isso, né? De divulgação mesmo, para perceber, porque é difícil, né? É muito novo, é uma coisa antiga, né? Do século XVIII, mas é novo ainda. Então, tem muitas pessoas que não reconhecem ainda, tem medo, não precisa ter medo, tá? É sobre acessar a sua própria energia, então, tudo é sobre você. E procura lá saber, conhecer, tem as mesas, onde facilita muito. Então, eu tenho bastante coisa. Além de tudo, eu sou consteladora familiar, onde a gente trabalha também essas dores que estão ali, então, agrega tudo, tá? É isso. Tem o YouTube, o Instagram. Lá no Instagram você consegue me acessar, tem lá o link do curso, o link do WhatsApp. Eu ainda consigo conversar com quem me procura, então eu vou ali, esclareço algumas dúvidas, se vocês tiverem, estou aberta, tá? Para vocês tirarem dúvidas, tá? E é isso. E gratidão por esse momento aqui, que tenho certeza que foi grandioso. É isso aí. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui com a nossa querida Cris. E espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber o comunicado das próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a Cris Lima e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que a gente possa melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever nas redes sociais do Praticadamente. E assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!